Som. Queridos, boa noite, graça e paz. Amém. Muito bom poder estar aqui com vocês nessa noite. Deus tem nos dado um grande privilégio de estar no Ceará por algumas vezes, e de junho para cá a nossa passagem pelo Ceará tem sido constante. Deus tem nos dado o privilégio de estar em várias cidades e em vários desses lugares perceber o quanto a Igreja de Jesus tem estado animada, motivada, e o quanto a igreja tem estado pronta realmente para avançar, como aqui cantamos. Espero que esse final de semana seja um final de semana para nós renovador, mesmo diante de um dia cansativo. Eu sei que você talvez tenha tido aquela semana difícil, aquela semana apertada, se esforçou para estar aqui hoje. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição, que Deus te abençoe e te recompense grandemente. Mas que Deus nos dê a graça e a misericórdia de amanhã, mesmo passando um dia inteiro juntos aqui, sairmos daqui realmente motivados e felizes e muito contentes com aquilo que Deus tem para fazer através da vida de cada um de nós. Queridos, amanhã nós temos um dia cheio, né? O pastor Carlos de Montier nos castigou amanhã. Ele programou para chegarmos aqui amanhã às 8 da manhã. Diz ele que começa com café às 8, a entrega de material para quem não veio hoje ainda, mas que 9 em ponto nós começamos o nosso treinamento. A boa notícia para vocês é que nós vamos até às 20 de amanhã. A má notícia é que nós vamos até às 20 de amanhã. Boa, se você olhar do lado positivo, que nós temos um dia inteiro para estarmos aqui juntos em comunhão, compartilhando daquilo que Deus tem para a nossa vida. A má notícia porque é um dia que é cansativo. Não quero iludir ninguém, dizer vai ser fácil, vai ser gostoso. Não, não vai, é cansativo. Ficar sentado ou ficar em pé o dia inteiro não é algo muito agradável, mas Deus sabe o quanto nós precisamos e o que nós precisamos, e Deus vai nos permitir amanhã ter esse tempo. Pastor Laércio gentilmente nos cedeu espaço junto com a equipe dele que tem trabalhado. Já fui informado que amanhã tem cantina, amanhã tem coffee break, amanhã tem almoço aqui. Então tudo o pessoal está preparando também para que o seu dia seja um pouco melhor. Então venha com dinheiro no bolso para você comer aqui na cantina, comprar na cantina. Já abri minha conta lá hoje, passei lá e falei, irmão, põe meu nome, a gente acerta no final. E se eu não pagar, nos vemos no céu. E lá toda graça e misericórdia sobre a sua vida. Não, mas tem que pagar no final. Então se organize para isso também, para que o dia seja realmente um dia agradável. O pastor já nos autorizou amanhã a virmos sem terno, gravata, não precisa vir todo social, pode vir mais à vontade amanhã, não pode, pastor? Dizer que aqui ninguém se escandaliza, então peça autorização ao seu pastor também, para que ele não se escandalize com você, e venha mais tranquilo amanhã, para nós termos um dia aqui abençoado. Segredinho só para nós que estamos aqui no Montese, e não para o pessoal que está lá na Comunidade da Graça. Aqui nós temos ainda a graça do ar-condicionado, lá eles não têm. Então, dê glória a Deus por isso, né? Que Deus nos abençoe, já nos abençoou com toda a sorte de ares condicionados na região terrena aqui. Então, amanhã nós temos ainda um dia fresco, nesse calor insuportável que vocês estão vivendo. Cheguei ali hoje, caminhando hoje de manhã, trabalhando, fazendo algumas coisas, com um cearense daqui, e ele passa mal dizendo que está muito quente. Eu falei, misericórdia. Tem um cearense dizendo que está muito quente. Daí a pouquinho encontro ali com o pastor Misael, ele disse, mas está muito quente hoje. Eu falei, não se faz mais cearense como antigamente, né? O pessoal está dizendo, não, está fresquinho, 35, sensação térmica está ótimo, mas o pessoal está sentindo calor. Mas queridos, nós vamos caminhar amanhã, e eu quero caminhar amanhã o dia inteiro com você, dessa maneira informal. Então amanhã eu quero que você participe comigo, eu quero que você interaja, que você tire dúvida, que você pergunte, e eu vou te perguntar, você responde, e a gente caminha o dia inteiro para o dia ficar um pouco melhor. Eu sou casado com uma só mulher, já faz 25 anos, pai de 3 filhas. Deus me deu a graça de ter tido a semana inteira junto com a minha esposa. Nós saímos de casa na quinta-feira passada e fomos para Aracaju. Então ficamos até nesta quinta-feira, então ficamos uma semana visitando cidades, igrejas, fazendo treinamento, e dessa vez Deus me deu o privilégio de vir com ela, mas infelizmente ontem nós nos separamos, né? Ela voltou para São Paulo por causa das nossas filhas, e eu vim aqui para Fortaleza. Deus tem me dado a graça nesses 25 anos de ser realmente abençoado com a minha esposa e com as minhas filhas. Servimos na África do Sul. Não sei nem de onde nós somos mais, eu sei que eu nasci em Minas, mas desde 99 que nós temos rodado o Brasil e vários lugares,
E tudo isso só tem me dado cada dia mais alegria de poder conhecer a família de Deus. Então amanhã nós vamos aqui trocar conversas nesses intervalos, a gente vai batendo um papo e a gente vai se conhecendo. Porque o mais importante de nós conhecermos e entendermos é o que Deus quer para a nossa vida. O resto é resto e eu estou incluído nesse resto também. Mas eu quero com você hoje compartilhar algo muito importante. Porque é muito agradável quando nós nos reunimos, é muito agradável quando somos ministrados, como fomos aqui pelo louvor. É realmente um tempo onde nós conseguimos esvaziar o nosso cansaço, a nossa preocupação. E ouvir algumas músicas que eu ouvi aqui hoje me remeteu ao ano de 2011, onde em uma briga muito grande com Deus, em uma batalha realmente literal, dizendo: Senhor, esse negócio de missões não é para mim, eu sou pastor de igreja, eu vou mobilizar, eu vou enviar. E Deus confrontando meu coração, e duas das músicas que cantamos aqui eram as músicas que nós usávamos muito na igreja, pelo fato de estarmos pensando em missões, de pensando em uma nova história, de pensar que nós somos como flecha na mão do Senhor, queremos ser ponte. E essas músicas me fizeram lembrar do tempo em que a minha crise com Deus se tornou realmente na minha crise, e não na crise de Deus. Porque Deus já tinha resolvido, e Deus tinha com convicção no seu coração o propósito que tinha para a minha vida. Mas eu tinha crise em entender esse propósito e ao mesmo tempo em me submeter ao propósito. Porque duas coisas são diferentes: entendermos o que Deus quer e nos submetermos diante do que Deus quer. E foram vários e vários domingos consecutivos, onde eu pregava olhando nos olhos de algumas pessoas, dizendo: porque Deus tem te chamado para missões. E Deus dizia: Fábio, é com você que eu estou falando. Eu dizia: Senhor, para, não atrapalhe o sermão, porque agora eu estou confrontando e mobilizando os irmãos. E foram domingos e mais domingos, até que um dia Deus me colocou no canto, me esfregou na parede e disse: agora não vai ou não vai? Eu disse: eu estou indo então. A coisa ficou muito séria. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque eu sei que nós estamos aqui hoje e amanhã estaremos motivados. E eu glorifico realmente a Deus todas as vezes que eu vejo igrejas e pessoas se dispondo a passar um dia pensando, um dia estudando, um dia buscando entendimento, um dia inteiro para saber do que Deus quer. Mas, queridos, uma coisa nós temos que entender: que muitas e muitas vezes Deus nos fala, nós temos o coração quebrantado, Deus nos mostra a direção, nós temos disposição de obedecer, Deus nos coloca no caminho e nós começamos a nossa caminhada, mas nós somos cercados e nós somos pressionados constantemente para voltarmos à satisfação do nosso coração. Há uma batalha dentro de nós, há uma luta dentro de nós muito ferrenha, porque nós somos salvos pela graça, mas infelizmente ainda há em nós resquícios da velha natureza. A nossa humanidade luta contra a nossa espiritualidade. Tudo aquilo que o mundo oferece ainda para nós se torna atrativo, ainda chama a nossa atenção, em função de termos dentro de nós ainda o resquício do pecado. Estamos nesse processo de santificação e caminhamos até chegarmos à estatura do varão perfeito, mas somos pressionados de todos os lados, como diz o próprio apóstolo Paulo. E nessa pressão e nessa angústia que nós vivemos constantemente de olhar e ver a nossa mente que o nosso coração dizer que não, a nossa mente e a nossa humanidade desejar, mas o nosso espírito e a graça de Deus em nós nos manter firmes. Em meio a essa luta, o que eu percebo é que nós temos que firmar nossos valores, firmar nossas convicções e vivermos por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É por isso que eu quero ler com você nessa noite e quero pensar durante um tempo, para abrirmos tudo aquilo que nós vamos ouvir nesse final de semana, o texto de Filipenses, quando Paulo escreve a sua carta a esta amada igreja, a quem Paulo tanto considerava e a quem Paulo teve o privilégio de iniciar a proclamação do Evangelho. Lá no livro de Atos nós temos quando Paulo, a caminho da Macedônia, Paulo para na cidade de Filipe e ali em uma conversa informal, em um mercado, ele começa a falar da graça de Jesus e uma igreja surge naquela região. Paulo, quando agora escreve essa igreja, eu quero ver com você apenas algumas menções que ele faz no capítulo 1, mas nós vamos nos deter, na verdade, no capítulo 3. Mas é importante entendermos como Paulo tinha em mente, qual era a percepção que Paulo tinha desta igreja,
qual era a convicção que Paulo tinha a respeito, ao mesmo tempo, às afeições. No capítulo 1, então, a partir do verso 3, nós temos o texto dizendo: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus use a sua palavra e alimente o nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, é gostoso ouvir a saudação de Paulo a essa igreja. É gostoso quando nós percebemos que há uma afeição, que há uma afinidade, que há realmente um relacionamento e um sentimento sincero entre aquele que escreve e entre aquele que recebe uma carta. É interessante perceber que palavras podem expressar muitos sentimentos em poucas letras. Quase todo final de semana eu tenho viajado. Deus tem me dado o privilégio, mas ao mesmo tempo a dura luta de estar quase todo final de semana fora de casa. Mas uma coisa, quando eu saio de casa, com a mala na mão, vou para a rodoviária, depois para o aeroporto, e quando eu chego no hotel, quando eu chego em qualquer cidade, uma coisa eu tenho convicção, que ao abrir a minha mala, eu vou encontrar alguns bilhetes e algumas cartas. Esta é a vantagem de ter filhas e não filhos. Porque se fosse filhos, talvez teria um pedido: pai, lembre de trazer tal coisa para mim. Mas como é filha, os bilhetes são carinhosos, as mensagens são doces. E toda vez eu tiro uma blusa, daí a pouquinho cai um bilhetinho dentro da blusa. Essa semana eu achei um dentro da meia que estava dentro do tênis. E olha que as minhas filhas têm 14, 16 e 19. E eu acho o bilhete de todas as três. Cada bilhete com uma característica, cada bilhete com uma maneira de expressar os sentimentos e emoções. Mas o interessante é que às vezes um pequeno bilhete, pouquíssimas palavras, trazem uma conotação ampla de sentimento, de afeição e de relacionamento. Então eu estou desde quinta-feira fora de casa. Hoje eu ainda achei um bilhete novo, sabe, de tantos papeizinhos que vem. Então, dependendo da dobradura que elas fazem, onde colocam, costuma eu chegar em casa e falar: pai, você não falou do meu bilhete? Eu falei: não achei o bilhete ainda. Sabe, elas vão lá e desvendam o mistério e o bilhete aparece. Mas o interessante de palavras expressas é que as conotações, que a capacidade de comunicação é profunda. Quando Paulo escreve essas palavras aparentemente simples, Paulo fala de uma profundidade, de um relacionamento, de uma intimidade, de uma afeição tão grande, que ele diz que em todas as minhas orações e súplicas em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Paulo não tinha recordação, Paulo não tinha lembrança, Paulo não tinha nenhum sentimento diferente por esse povo e por essa igreja. Toda e qualquer lembrança e recordação que Paulo tinha sempre proporcionava ao seu coração alegria. Então é interessante pensarmos que quando Paulo escreve a esta igreja, Paulo escreve a quem ele estava intimamente ligado por afeição. Isso para nós vai fazer todo sentido quando lermos o capítulo 3. Mas agora, queridos, qual é o motivo de tamanha alegria e de tamanha afeição? Se você vai comigo ao versículo de número 5, ele diz: lembra? Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A grande alegria, a grande satisfação, o grande sentimento que movia o coração de Paulo por essa igreja, é pelo fato de ver que essa era uma igreja operante e cooperadora com o Evangelho. Era uma igreja que estava recheada de pessoas como vocês, pessoas que se empenham, que gastam um dia, que se esforçam depois de uma semana de trabalho, em passar um dia inteiro sentados querendo aprender para cooperar com o Evangelho. De pessoas que entenderam que a graça e a misericórdia de Deus têm lugar de primazia na vida. De pessoas que entenderam que o poder de Deus se manifesta sim, mas que nós queremos agir para que outras pessoas também compreendam e entendam o poder de Deus. Pessoas que cooperam com as boas novas do Evangelho, como ele menciona. Pessoas que estão o tempo inteiro pensando em como compartilhar do Evangelho de Jesus. Pessoas que não se viram satisfeitas
em viver uma vida de comodidade, uma vez que receberam toda sorte de bênçãos espirituais, como Paulo escreve aos Efésios. Mas um grupo que se viu uma vez abençoado, na responsabilidade de também abençoar. É por isso que quando ele começa então, a escrever o capítulo 3, da mesma carta aos Filipenses, Paulo menciona que ele se preocupa tanto com essa igreja, que aquilo que ele vai escrever no capítulo 3, ele já havia falado, ele já havia escrito outras vezes. E ele repete justamente na intenção de preservá-los, de guardá-los e de motivá-los a uma fé genuína. Vá comigo ao capítulo de número 3, a partir do verso 1. Filipenses 3:1. O texto me diz que finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Esta frase por si já diz que Paulo tinha a intenção de servir, de abençoar e uma preocupação genuína. Comecei falando das minhas filhas porque é uma relação muito interessante. Quantas vezes você, pai, e você, mãe, fala as mesmas coisas com seus filhos? E quantas vezes você já ouviu seu filho falando assim: mãe, pai, você não cansa de falar isso? E a gente diz: eu não canso, e eu vou falar todas as vezes. E por que nós temos essa resposta dizendo: eu não canso, e eu vou continuar falando? Porque nós temos a preocupação e o desejo de conduzir os nossos filhos a um bom caminho, de ensiná-los algo que é valioso. E enquanto não aprendem pela afeição, pelo carinho e pelo amor, nós vamos continuar falando. E os nossos filhos podem ter 2 anos, ou podem ter 50 anos. Se são filhos, nós vamos continuar falando. Paulo escreve então justamente demonstrando a afeição que ele menciona no primeiro capítulo. Ele diz: não é cansativo eu escrever as mesmas coisas. Ele diz: eu vou continuar falando. E sabe o que ele diz ainda? E é uma segurança para vocês. É uma ação de pai mesmo, dizendo: olha, eu vou escrever porque eu estou preocupado com vocês. Agora é muito importante entendermos qual a preocupação. Porque eu entendo que é a mesma preocupação que Deus tem para com a nossa vida. Segue comigo então, verso 2 do capítulo 3, ele diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que não era cansativo para Paulo alertar a igreja de Filipe, era justamente o fato do risco de vivermos uma vida religiosa ou uma vida tomada pelos valores e princípios deste mundo. Paulo diz: não é a circuncisão que essas pessoas anunciam a verdadeira circuncisão. Ele diz: agora a circuncisão está pelo fato de nós nos unirmos pela fé em Cristo Jesus, e não mais termos que passar por um ritual, como se passava antes.
A pressão que essas pessoas estão fazendo a vocês é para que vocês não entendam, não compreendam e não se submetam à graça de Cristo que foi dispensado sobre a nossa vida. As pessoas estão querendo que vocês voltem aos princípios legalistas de outrora. Não que Paulo desconsidere os ensinos do Antigo Testamento, mas uma vez que agora Cristo surge, Cristo é a nova aliança. E é nessa aliança que Paulo diz que nós nos baseamos, na aliança que vem mediante a graça de Jesus sobre nós. Queridos, estou dizendo isso porque isto é um dos textos mais atuais que nós temos talvez na Escritura. Digo eu e não o Senhor, minha interpretação. Porque o que nós estamos vendo são pessoas e mais pessoas chegando às nossas igrejas na expectativa de uma mudança religiosa e não de um compromisso com Cristo. Pessoas que estão hoje vivendo o cristianismo ou se tornando protestante pelo fato de que a sociedade tem aceitado o protestantismo. Quando o IBGE afirma que hoje nós somos mais de 45 milhões de protestantes, nós dizemos, como assim? Onde está todo esse povo? Porque nós temos 45 milhões de protestantes nominais, vivendo ainda a falsa circuncisão, achando que o hábito religioso, achando que a filiação a uma igreja faz a diferença na vida. Paulo diz, não, peraí. A circuncisão somos nós, que vivemos agora o princípio da nova aliança. Ele diz, porque essas pessoas estão se gloriando em algo que é manifestado na carne. Essas pessoas estão se lembrando, essas pessoas estão fazendo menção de um valor que não é o valor que está intrínseco em Cristo. Não é um valor cristocêntrico, mas é um valor externo. Ele diz, porque se alguém tivesse alguma perspectiva de se gloriar na carne, ele diz, esse seria eu. E aí eu gosto que de vez em quando Paulo esfrega na cara de algumas pessoas alguns dos seus ensinamentos e valores. Ele é mestre para fazer isso. Se você perceber, em alguns momentos ele diz, alguém sofreu? Eu sofri muito mais. E aí ele coloca a lista de sofrimento. De vez em quando ele coloca umas vezes, você acha que você está podendo? Tá, não. Eu poderia. Não no sentido de ser soberbo, mas de mostrar a valores e a valores. E aqui Paulo começa então a mostrar o seguinte, essa turma está pensando que é circuncisão? Aí ele se volta ao Antigo Testamento e ele diz, olha meu histórico, olha o meu currículo. Olha o que Paulo começa a mencionar. Ele diz, eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou verdadeiro hebreu. Eu era fariseu. Quanto ao zelo, ele diz, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele diz, irrepreensível. Ele diz, nós não podemos basear a nossa vida nas coisas que o mundo oferece e nos princípios e valores que não estão em Cristo. Ele diz, porque todas essas coisas, ele diz, eu as desconsidero. Todas essas coisas que a igreja está mencionando, ou que vocês estão sofrendo como pressão, e que são valorosas, ele diz, não há valor. Olha o que ele diz no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como? Como o quê? Por causa de quem? De Cristo. Um dos princípios literários que Paulo usa em todas as suas cartas é o princípio da substituição. Paulo sempre substitui elementos deste mundo por elementos que são espirituais. Deixa eu trazer isso à sua mente com muita facilidade. Quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo diz, qual é o elemento, qual é a bebida que enche as pessoas de alegria no nosso tempo? Ele diz, é o vinho. Então ele diz, não se embriague com vinho. Não se encha da falsa alegria, mas se encha do Espírito, que nos embriaga espiritualmente, que nos deixa contentes e felizes, indiferente da circunstância. Abro aqui uma aspas, uma embriaguez espiritual, fecho aspas, que não se acaba, mas que nos entorpece ao tempo inteiro. Uma vez que somos cheios do Espírito e vivemos pelo Espírito, vivemos com uma paz e com uma alegria que precede o entendimento e a compreensão do mundo. É por isso que Jesus afirmava que eu me deixo a minha paz, e não as dou como o mundo a dá.
É uma paz que excede o entendimento, que foge os princípios. Paulo substitui então as coisas deste mundo por coisas que são espirituais, para entendermos que a nossa vida só tem valor e a nossa vida só vive um princípio agora de verdade se a vivemos em Jesus. Ele diz: não há nada neste mundo de valoroso que substitua em nós a graça, o amor e a misericórdia de Jesus. Por isso ele diz: todas as coisas que antes eu tinha, como valiosas, como preciosas, como algo que eu deveria me apegar, ele diz: eu abri mão, eu desconsiderei todas elas, por causa de Cristo em minha vida. Queridos, é muito importante nós pensarmos nisso hoje, antes de tudo que nós vamos ver amanhã. Porque amanhã não há nada de novo. Eu digo que eu sou a pior pessoa para marketing e a melhor pessoa para ser anti-marketing. Porque talvez você está cheio de expectativa para amanhã. E eu vou baixar a sua expectativa dizendo: não tem nada de novo amanhã. Nós vamos ler Bíblia e fazer uma releitura de textos bíblicos. Então, se você queria algo que ia impactar o seu coração, um método explosivo, você está no lugar errado. Mas se você acredita que a palavra pode impactar o seu coração e te sacudir no espírito, você vai estar no lugar certo. Porque o que Paulo está dizendo é justamente que os valores, princípios, ensinamentos, métodos, maneiras, status deste mundo, ele diz: eu desconsiderei. Porque na verdade é Cristo que é valioso sobre a minha vida. Eu gosto que Paulo chega ao ponto de ser exagerado quando ele diz mais no verso 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Esterco é aquilo que o gado come, rumina, suga todo o nutriente que se tem e joga fora o que não presta. Ele diz: todas as coisas desse mundo, comparado com o que eu recebi de Cristo, não tem nenhum valor. Não tem. Ele diz: nada disso tem nutriente mais que alimenta o meu espírito. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós somos cooperadores do Evangelho. Vocês estão aqui porque estão desejosos de algo a mais na vida. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos querer algo a mais, porque todo mundo diz que nós temos que querer algo a mais. Nós queremos mais, porque nós queremos cooperar mais com Cristo. E é um risco muito grande, às vezes, quando nós começamos a crescer. Porque quando nós começamos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, é muito arriscado que a soberba espiritual venha junto conosco. Muita gente pergunta nos treinamentos assim: tem certificado?